Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar com você sobre tipos de acoplamento e os impactos desses tipos de acoplamento no seu projeto. Além disso, eu quero deixar aqui, um pouco do debate e da minha visão de por que você deve pensar muito e provavelmente vai acabar decidindo pelo não. Mas por que você deve pensar muito antes de criar uma estrutura de herança no seu projeto que você entenda que múltiplas classes de funcionalidades muito diferentes vão herdar ali daquela estrutura que você criou. Então, ao invés de continuar aqui, explicando, vamos logo ver o código, que é mais fácil de deixar claro o ponto de vista. Então é o seguinte, eu vim aqui, eu separei um GIST aqui de um código que eu peguei na internet, né? Eu não sei se foi quem é o usuário ou a usuária que criou esse código e tal, mas é um código que tem muito assunto para a gente poder explorar aí. Então, basicamente, o que acontece? Aqui nesse código você tem, uma classe, um controller que é abstrato, ou seja, um controller abstrato entra muito nisso que eu falei. Você tem controller para resolver, diversas funcionalidades aí do seu projeto, diversos campos de negócio de um mesmo projeto aí. Então, provavelmente essa classe Abstract Controller, dentro de uma empresa, eu já vi isso acontecendo em várias empresas, ela vai ser usada por diversos tipos de controllers diferentes que tentam atacar diversos tipos de funcionalidades diferentes. Então, você vem aqui, você tem um Abstract Controller, que ele tem dois tipos genéricos. Aqui é um código em Java, mas assim, a mesma ideia vale para qualquer linguagem que suporte herança aí. Então você tem e suporte tipo genérico. Então você tem, um tipo genérico T que tem que herdar de um base entity. Você tem um tipo genérico D que tem que herdar de um base DTO. Então aqui, já tem outras duas abstrações aí, duas classes provavelmente abstratas que devem ser herdadas de novo por classes que vão participar de funcionalidades muito diferentes, É muito genérica essas classes abstratas aqui, Uma base entity provavelmente vai ser herdada por todo mundo que representa uma classe que de alguma forma vai ser mapeada para uma tabela de qualquer tipo de banco de dados aí. E um base DTO também representa aqui uma classe abstrata, provavelmente, que vai ser herdada por qualquer classe que represente entrada de dados aí no seu sistema. Sem contar que o controller também herda de um base converter aqui que usa esses tipos genéricos. E esse controller até utiliza, um padrãozinho aqui de projeto, que é o template method, Então ele deixa aqui um método abstrato na classe abstrata e vem aqui dentro, e chama esse getService, ou seja, quem herdar essa classe abstrata tem que implementar esse getService aí, se for uma classe concreta, obviamente. Então, tanto que você tem aqui o exemplo do client controller, que herda do abstract controller, com client e client DTO como os tipos genéricos, e implementa aqui, o client service, que é um abstract service, beleza? Ou seja, tem uma outra herança aí, que vai ser utilizada em vários services diferentes e, de novo, services que trabalham em funcionalidades muito diferentes, beleza? Então, quando você tem esse tipo de situação, qual que é o risco que você tem aqui, Estabilidade. Então, antes de falar exatamente da estabilidade e instabilidade, eu quero só fazer aqui um paralelo com você. Qualquer outra situação que você tem, também uma interface aí, uma classe abstrata, que é implementada por múltiplas classes diferentes e que é utilizada também em múltiplos lugares diferentes. Que aqui você tem, uma abstração que ela é herdada diretamente e provavelmente vai ser utilizada em muitos lugares, Então, quando você vai para o outro lado, por exemplo, você olha para a linguagem Java, você tem uma interface que chama list. A interface list, ela tem múltiplas implementações, assim como o Abstract Controller. Só que tem duas diferenças que são fundamentais entre list e Abstract Controller, List, por mais que ela tenha múltiplas implementações, ela define um contrato padrão para todo mundo que vai ser uma lista. E uma lista tem comportamentos que são padrões, beleza? Já um Abstract Controller
define múltiplos comportamentos para controllers. E quais são os comportamentos padrões de um controller? Não tem. É o que eu falei para você, né? Um abstract controller, ele geralmente vai ser usado no sistema para múltiplos controllers aí diferentes, que fazem várias coisas diferentes. Enquanto que um list vai ser utilizado apenas para listas, por mais que exista uma enormidade de implementações aí de lista. Beleza? E tem mais um detalhe que é muito importante. Imagina que você está usando list no seu código em Java, né? Padrão, todo mundo aqui, ó. Esse código aqui está usando list, ó. List. Beleza? Então você está usando list no seu código em Java e você queria que tivesse mais um método na interface list. Você queria isso. Como é que você vai fazer para botar um método na interface list? Você não vai. Porque você não tem acesso. Você não tem acesso a mudar a interface list, beleza? É um grupo pequeno de pessoas que tem acesso para mudar a interface list. Se você mexer na interface list, você já imaginou quantos sistemas no planeta vão ser quebrados? Então, né, aqui entra o lance do tipo do acoplamento. A gente geralmente enxerga acoplamento pelo viés de quem você usa, né? Eu até deixei aqui, ó, uma definiçãozinha aqui no Google, né? Para trazer o tema aqui, né? Que é o tipo de acoplamento que a gente chama de eferente, que é o acoplamento que leva, né? Que carrega as dependências. E a gente geralmente olha para acoplamento por esse viés. Eu tenho uma classe que tem 5, 6 dependências e a nossa classe é muito, muito acoplada. E a gente geralmente quer até minimizar, né? Você quer aumentar a coesão e minimizar acoplamento quando você pensa em práticas de código padrões. Beleza? Então, né? Esse tipo de acoplamento, e esse acoplamento eferente, inclusive, é um acoplamento que lá no CDD eu faço referência, né? Então, quando você está, né, quando você está acoplado com classes que são específicas do seu projeto, eu geralmente, numa das métricas do CDD, eu sugiro contraponto de entendimento. E ali é um acoplamento eferente, aquele acoplamento que a sua classe está levando junto com ela. E esse é o que a gente é mais acostumado a ver. Só que, quando você vem para esse acoplamento aqui, ó, percebe que list em si, ela é fracamente acoplada, eu nem sei se ela é acoplada com alguma outra, ela é acoplada, sei lá, com array, aí na linguagem Java, beleza? Ela tem acoplamento baixíssimo e altíssima coesão, já que a maioria dos métodos das implementações de interface list utilizam esse array ou a estrutura que está ali por debaixo para operar, né? Então, as implementações de list, em geral, são ótimos exemplos de baixo acoplamento, baixo acoplamento eferente, né? Altíssima coesão. Só que tem um outro tipo de acoplamento que a gente está vendo aqui, que é... Oi, meu amorzinho, eu só preciso acabar de gravar o vídeo, eu não consigo falar com você agora, tá bom? Tem esse outro tipo de acoplamento aqui, que é o acoplamento quando dependem de você. Que é o caso aqui, ó. Essa classe Abstract Controller depende de list. Ou seja, list não depende de ninguém, mas tem um monte de gente que depende dela. Esse acoplamento é o acoplamento que a gente chama de acoplamento aferente. E aqui, né, eu botei aqui no Google, né, define aferente, que conduz, que traz. Então, a list aqui, né, dá para fazer esse paralelo, traz muito acoplamento para ela. E aí o que acontece? Quando você tem alguma classe sua, uma interface, né, que tem muito acoplamento aferente, ou seja, um monte de gente que depende dela, você tem muita dificuldade, você tem que ter muito cuidado em alterações. Uma mudança em list quebra tudo. Quebra tudo. Tudo. Então, só que você não tem esse controle, você não consegue mexer na interface list. Se você quiser no seu projeto, você tem que herdar de list, criar uma interface sua, meter um método novo lá, criar uma implementação sua dessa interface para meter esse novo método, né? Então aqui a gente está falando que você teria que usar um adapter da vida ou algo do gênero para misturar mundos aí que você não tem controle. Agora, voltando para o nosso mundo de projetos de negócio. Quando você cria um Abstract Controller, você está criando
basicamente algo parecido com a list, só que pior, me desculpa. Só que pior, por quê? Você até respeita, né, aqui de uma forma, até fica respeitado o lance do baixo acoplamento e alta coesão. Se você for ver, né, o getService aqui, por mais que seja um método, é como se fosse o atributo desse abstract controller. E aí você usa o getService no find by ID, você usa o getService no find all, você usa o getService no find page, você usa o getService no insert, você usa, né, o getService no update e você usa o getService no delete. Então, baixo acoplamento, altíssima coesão. Só que quando você pensa no acoplamento aferente, ou seja, né, vai ter um monte de gente que vai depender do Abstract Controller, aqui você tem algo que você não tem no list, que é a estabilidade. Todo mundo pode mexer aqui no Abstract Controller. E tem um outro detalhe, o list ele tem visão do contrato que está generalizado, porque list é uma coisa muito específica, é uma lista. Controller é uma coisa muito genérica. Então, não é anormal essas classes que são mãe aí, né? Abstract Controller, Base Entity ou algo do gênero, que são estruturas de herança frágeis. Frágeis por quê? Porque não é específico, né? É muito genérico. Você quer que todo tipo de classe, independente do que ela vai fazer no sistema, herde daquilo. Então, você tem um acoplamento aferente alto para uma classe, né? Para uma estrutura pouco estável. O que é que essa combinação pode trazer? Quando você muda, você vai mexer em um monte de ponto diferente do sistema que não necessariamente queria ter aquele comportamento, né? Então você expôs coisa que não era necessário, tem método público lá que não era necessário. Essa classe, por exemplo, aqui abstrata, tudo nela nasce com público, ou seja, já nasce, né, com a maior visibilidade possível, você não pode diminuir visibilidade. Então quem herdar aqui vai herdar todo tipo de comportamento que não necessariamente é necessário, vai ficar muito ruim, né? Que não necessariamente precisa ali, né? Será que todo mundo precisa de um find by ID, find all ou algo do gênero? E por que que você tem isso? Porque esse controller, essa classe abstrata, não tem um fim específico, né? Não é uma abstração para um grupo de coisas específicas, é muito genérico, então ferra aí também. Então você tem uma classe, um acoplamento aferente alto, pouco estável, qualquer mexida nela pode afetar todo mundo, né? Ah, tem 5 controllers que usam determinado comportamento. Ah, vou generalizar e vou meter aqui nessa classe mãe. Ah, tem alguns controllers que não precisam de find all, não sei o que lá. Vou tirar daqui. Ah, eu não sei mais agora se eu posso tirar ou eu posso, né? Porque realmente tem muita gente que depende. Então ela vai ficando uma classe cada vez mais complexa, né? Porque você vai colocando cada vez mais comportamento lá dentro, a depender da sua métrica de entendimento, isso vai só sendo elevado. Então, você criar estruturas, né, que tem que ser herdadas ou implementadas aí, né, por um monte de classe no seu sistema, geralmente é muito, muito perigoso. Porque num projeto de negócio, o escopo muda muito, as funcionalidades são todas diferentes ali, muitas vezes. É muito difícil você ter visão do que vai acontecer, né? O seu campo de imaginação é curto, beleza? E tem aqui o perigo máximo que é você está querendo criar uma coisa que não é específica. Como que você vai ter essa visão? Então, geralmente tende a dar, né? Tende a ficar muito atrapalhada, a classe tende a inflar muito, e aí você começa a não tirar nada, colocar um monte de coisa, um monte de controller, um monte de entidade, né? Um monte de DTO e por aí vai. Herda de coisas muito diferentes, sem contar que você começa a ter esse tipo de anomalia, né? Quando você pensa na semântica da coisa, se isso foi importante para você, um controller agora, ele é um converter também. Então é até difícil, né, juntar um controller com uma coisa que recebe parâmetros e também ela é uma conversora. Mas só para deixar claro, para mim esse é o detalhe menor, né? Esse lance da semântica aqui, nesse ponto do sistema que é mais de infraestrutura, é menor. Para mim o ponto mais perigoso é esse. Você começa a inflar de comportamentos e que você não sabe se esses comportamentos vão ser necessários ou não.
beleza? Toda mexida aqui, você pode quebrar um monte de lugar diferente. No resumo da ópera, né? Quando você for pensar em estruturas de herança que vão gerar um acoplamento aferente altíssimo, você tem que pensar muito em estabilidade. Então eu gosto muito quando eu vou usar polimorfismo em projetos de negócio, que aquela estrutura, né, que aquele conjunto de interfaces, classes abstratas e implementações seja um fim específico. Então, por exemplo, eu já fiz código aqui com vocês que eu criei uma interface que representava um gateway para pagamento. Porque, beleza, eu estou falando ali, né, só de pagamento. Todo gateway de pagamento tem um método ou outro. Beleza? Ah, eu quero ter, né, múltiplas possibilidades de conversão. Beleza, então você pode ter uma implementação de converter que recebe um tipo genérico de entrada e dá um tipo de saída ali, né, porque você quer usar isso em algum lugar. Talvez faça um pouco de sentido, né? Apesar que a conversão já é muito genérica, também você tem que pensar bem. Então lembra sempre, né? Quer buscar polimorfismo, busca por um caminho específico no sistema. Polimorfismo, que aqui você nem usa o recurso do polimorfismo em si, né? Estruturas de herança, né, que possibilitam polimorfismo em lugares do sistema que é muito genérico, muito aberto, tende a ser prejudicial para você, né? Você tem uma estrutura que é instável e um monte de gente dependendo dessa coisa que é instável. Percebe que não faz muito sentido, né? Quando você quer que muita gente dependa de algo, é importante que aquele algo seja mais estável, né? Que as mudanças ali sejam mais pensadas, que mude pouco, na verdade, né? Você quer ver pouca mudança naquela estrutura de código. Beleza? Mas era isso que eu tinha para falar para você hoje, né? Eu queria falar para você sobre acoplamento que é aferente e acoplamento que é eferente. Beleza? Eu acho que você tem que pensar muito sobre isso quando você vai criar esse tipo de estrutura, né? Que todo mundo vai herdar dentro do seu código. Mas era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, teu comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Era isso. Tchau!